Não cometa esse erro ao investir em debêntures incentivadas. Vem saber tudo. Ulisses, qual que é o principal erro que um investidor faz na hora de comprar uma debênture? É olhar para a taxa da debênture e achar que aquilo ali é um termômetro de retorno e não de risco. Perfeito, explique um pouquinho mais. Vamos elaborar. Né? Vamos pegar um exemplo aqui. O investidor se deparou com aquela oportunidade de uma debênture a CDI mais 5% ao ano. E aí ele acha que ele vai ganhar quanto? 5% ao ano acima do CDI. Mas isso não tem nada a ver. Ele não sabe quanto ele vai ganhar. Na verdade, o que esse 5% ao ano está falando é que tem muito mais risco do que 2% ao ano acima do CDI, que tem mais risco do que 0% acima do CDI. Então, se eu tiver um título público, por exemplo, que paga ali o CDI, é o mais seguro. Se tiver um título de um banco, de repente, por exemplo, uma empresa com nota de crédito muito boa, vai pagar, de repente, 1%, talvez 2% acima do CDI. E aquele que vai pagar 5% do CDI é aquele que é muito mais arriscado. E aí a gente tem que lembrar que isso é risco. Então, assim, quando você está olhando para um ativo que tem muito risco, as chances de se frustrar são maiores. Então, e se tiver uma crise, se tiver um solavanco qualquer na economia ou no mercado, qual empresa tem mais chance de te decepcionar? Aquela do CDI mais 5, do que aquela do CDI mais 2, do que aquela do CDI. Então, assim, a gente tem que entender que esse mais 5% significa que tem muito mais risco nesse tipo de investimento, né? Então, quanto menor a taxa, menos risco. Por outro lado, daí, vamos pensar o que acontece com o retorno. E se eu falar que o CDI mais 5 vai dar mais retorno? Depende. Pode ser que dê. Se a gente pegar um ambiente muito bom, muito favorável, aquelas empresas ali não tiverem, do CDI mais 5 não tiver problema, pode ser que renda ali o CDI mais 5. Da mesma forma que, de repente, pode ser que você tenha uma debenture que é CDI mais 3, ou CDI mais 2, e dali a um tempo elas passam a negociar, tem uma compressão de taxas que a gente fala, passa a negociar CDI mais 2 ou CDI mais 1, né, e de repente ela ganhou mais, e de repente ela ganhou mais do que o CDI mais 3 inicial, ganhando de repente o CDI mais 5 de fato, né, só que daí correndo um nível de risco de crédito muito menor. Nessas empresas que têm taxas menores, tipicamente assim, elas aguentam mais solavancos na economia ou mais mudanças nos ambientes de negócio, elas têm mais musculatura para enfrentar esses períodos desafiadores. É por isso que elas pagam menos, porque é mais seguro. Posso puxar para o meu lado? Eu sou comercial da Sparta, então eu vou falar do que a gente faz nos nossos fundos, vender um pouco o nosso peixe. A gente compra nos nossos fundos taxas baixas, porque a gente é muito conservador, né? Isso. Por isso, olha a cara dele de conservador. Então, quando algumas pessoas chegam pra gente e falam assim, nossa, mas a taxa dos fundos de vocês é muito baixa, o resultado vai ser muito baixo. Então, não necessariamente, porque a gente faz exatamente isso que você comentou. A gente pode vender antecipadamente, às vezes tem um resultado muito melhor. Isso. Então, a gente está sempre de olho nos preços relativos desses papéis e como que a gente pode otimizar resultado. Então, mesmo quando vocês olharem os nossos fundos e verem aquela taxa meio mirradinha, vocês podem ficar confortáveis que o risco está baixo. Isso. E que, eventualmente, entregamos mais resultado. Perfeito. E vamos lá. Você investiu em renda fixa, você está pensando em fazer isso com a sua parte arrojada da carteira ou você está pensando em fazer isso com a sua parte mais conservadora? Então, acho que isso é importante a gente ter em mente, né? Aqui na parte de renda fixa, de crédito de alta qualidade, é onde a gente não quer ter surpresas negativas. Então, tentar ser muito ganancioso nessas horas tem risco das coisas não saírem como planejado. Então, tem que tomar muito cuidado. Tomar risco nos lugares certos. Tem que tomar risco no lugar certo. Segundo ponto, que é um erro muito comum, diversificação. Isso, vou comprar uma carteira de 3 debentures. Não tá diversificado. Tipo, eu tô diversificando aquela minha alocação toda em 30% em um único... Às vezes até do mesmo setor. Então 10, vai. 10% em cada. Aí você pega lá a carteira dos nossos fundos, tem 100, 200 emissores. Então a maior posição é 2% de repente da carteira, né? Então, o que acontece com isso? A gente nunca sabe o que vai dar certo ou não, né? A gente acredita que a gente está preparado para isso, mas se a gente vem a ter algum tipo de problema em alguma posição, de repente vai dar um taquinho de nada ali, vai tirar um pedacinho da unha, Impacto mas a gente mínimo. segue vivo, né? E a gente não vai ter uma dor de cabeça. Já se você tiver uma concentração alta, de repente você vai ter um problema. Perfeito. Um terceiro erro muito comum tem aquela estratégia do buy and hold, né? Que o pessoal de renda variável gosta bastante. Só que não é comprar e esquecer.
tem que fazer o monitoramento. Isso. E a gente vê que muitas vezes a pessoa compra uma debênture e fala assim, tá sossegado, vou levar até o vencimento. Só que tem que saber, porque cada dia a empresa tá de uma forma. Sim. Pode ter mudanças de risco ao longo do tempo, mudou o cenário, Aí, mudou dados setoriais. Vamos puxar a sardinha pro nosso lado. Ter uma equipe pagando barato para ficar monitorando o tempo todo e você dormir tranquilo, baita bom negócio, né? Perfeito. Então, acho Contrata um gestor. que é bom, né? Para fazer esse acompanhamento ao longo do tempo, fazer essa diligência. É isso. E um último ponto é que muita gente questiona em reuniões sobre garantias. Isso. O pessoal olha e fala assim, mas não vi a garantia ou preciso da garantia. Me conta por que é um erro, às vezes, as pessoas se apegarem a isso. Então, normalmente, garantia é muito importante quando você está dando um crédito para uma empresa que está suscetível a mais problemas, tem mais risco. Né? E aí, de fato, já viu o banco emprestar para alguém sem garantia? Não empresta, né? Por quê? Os bancos, eles sabem como funciona, eles sabem que se tiver problema... Sabe aquela pessoa que está precisando de um empréstimo? Então, essa daí é que você só pode emprestar se tiver uma garantia muito forte mesmo, se for emprestar. Né? Porque talvez essa pessoa justamente esteja nessa situação, ou essa empresa esteja nessa situação porque ela não está... porque ela não soube lidar bem ou teve um problema, né? Quando você não quer emprestar dinheiro. Para quem sabe trabalhar com dinheiro direitinho, que são as grandes companhias, fazem investimentos, muitas vezes setores regulados, de longuíssimo prazo em coisas sólidas e vão efetivamente, ou a gente tem uma boa expectativa de que elas tenham o retorno desses recursos para você, aí a gente pode até falar assim, essa empresa eu não necessariamente preciso da garantia porque ela é muito sólida. De certa forma, a gente pode pensar que todo mundo investe no grande banco comercial lá, tem suas contas lá no banco, no laranjinha, no vermelhinho, no azul, né? E vai investir no banco e quer... e tá preocupado com alguma garantia? Não. Né? Ninguém está falando assim, não, então eu só investo lá porque tem garantia. Não é verdade. Né? Porque você confia que a empresa é muito é sólida. muito sólida. Né? Então não precisa, né? Então é isso. O tipo de investimento que a gente faz é em empresas de excelente qualidade de crédito em que a gente avalia se de fato dá para encarar sem garantia. Às vezes até tem, né? Então, mas aí a gente faz essa análise profissional para saber se precisa ou se não precisa. Perfeito. A gente chegou bem em alguns erros muito comuns. Se vocês acham que algum erro a gente deixou passar, deixem aqui nos comentários. E é isso. Espero que vocês tomem decisões muito acertadas com o dinheiro de vocês, principalmente nessa parte que é para ser conservadora. Boa. Obrigado, pessoal. Um abraço e até mais.